Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. E por isso, mais uma vez, aqui nos encontramos e agradecemos a Deus por mais esta oportunidade. Agradeçamos a Deus mais uma vez pela vida, esta oportunidade maior, repleta de oportunidades. Agradeçamos a Deus por este corpo físico. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita, que é o planeta Terra. Porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Não nos encontramos aqui na Terra em processo punitivo. Porque Deus não pune, Deus não castiga. Deus é o próprio amor, Deus é a própria misericórdia. Deus nos concede oportunidades para a nossa corrigenda, nos amando infinitamente. Gratidão a Ele por tudo isto, gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra nos auxiliar neste processo de despertar espiritual, e por isto e para isto Ele nos deixou este código pedagógico maravilhoso que conhecemos com o nome de Evangelho. Aos espíritos amigos, estes abnegados mensageiros do Cristo, gratidão a todos eles pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre têm nos dado ao longo da nossa trajetória. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Muito obrigado por sua presença, por sua participação, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. E hoje aqui nos encontramos para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita. Hoje refletiremos com base na questão número 342. Questão 342, que se encontra no livro sétimo, no sétimo livro do segundo, no sétimo capítulo do segundo livro de O Livro dos Espíritos, ou segunda parte de O Livro dos Espíritos. E este capítulo de número 7 tem como título Da Volta do Espírito à Vida Corporal. Estamos estudando hoje a penúltima questão acerca do assunto prelúdio da volta. Ou seja, aquele anúncio, aquele prenúncio acerca da volta ao corpo físico pelo espírito que se encontra no mundo espiritual. Então, a questão de número 340, que estudamos recentemente, Kardec questionou os espíritos amigos se este momento de retorno à vida corporal, se ele é solene para o espírito, se o espírito pratica este ato considerando de grande importância. Ao que os espíritos amigos responderam que o espírito, quando no mundo espiritual e vai reingressar no corpo físico, ele procede como o viajante que embarca para uma travessia perigosa. Porque quando o viajante, em especial mais na antiguidade, tinha que fazer uma viagem via de regra, uma viagem mais longa, onde ele tinha que atravessar, por exemplo, um oceano, ele não tinha tanta certeza se chegaria vivo no corpo físico, animando aquele corpo físico do outro lado de um oceano.
porque o sistema ou o meio de transporte era muito precário em se comparando com os dias de hoje. Então, assim se comporta também o espírito. Ele não sabe como será essa travessia, simbolicamente falando. E na questão 341, Kardec questionou: na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua reencarnação? Ou seja, o espírito fica ansioso, ele tem ansiedade, assim como nós aqui na Terra também sofremos ou passamos por estes períodos de ansiedade, que em muitas situações muitas pessoas precisam até usar ansiolítico, ou seja, medicamento para controlar a ansiedade. Será que o espírito e todos os espíritos fora do corpo físico, em especial, quando do preparo reencarnatório e neste prenúncio da reencarnação, será que ele fica ansioso? E os espíritos amigos responderam: de ansiedade bem grande. Então, o espírito, em especial aqueles menos esclarecidos, ficam muito ansiosos. E hoje refletiremos com base na questão 342, que foi formulada por Kardec da seguinte maneira: no momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir a sua partida do mundo incorpóreo, ou seja, do mundo espiritual, como vem recebê-lo quando para cá volta, ou seja, quando volta para o mundo espiritual? Como nós sabemos, quando nós deixamos ou quando nós deixarmos este corpo físico, retornando para a nossa verdadeira morada, o mundo espiritual, teremos companheiros nossos, em especial entes queridos, que nos antecederam neste retorno à pátria espiritual, nos aguardando. Eles irão nos receber nos pórticos da vida, ou seja, eles estarão lá nesta aduana, simbolicamente falando, que separa mundo material e mundo espiritual, nos esperando de braços abertos, assim como nós aguardamos, via de regra, o retorno de um parente, de um amigo, em uma viagem. Esperamos na rodoviária, no aeroporto, aquela criatura que está retornando. Então, assim, Kardec quis saber se no mundo espiritual, se os espíritos acompanham, aquele espírito reencarnante, se ele é acompanhado, ou se ele está sempre acompanhado de amigos seus no mundo espiritual, quando da sua partida, quando do seu reingresso no corpo físico. Ao que os espíritos superiores responderam: isso depende da esfera a que pertença. Se já está se já está nas em que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento, animam e mesmo lhe seguem, muitas vezes, os passos pela vida fora. Então aqui os espíritos superiores esclarecem a Kardec e a todos nós que, a depender da condição evolutiva, a depender da esfera a que pertença o espírito, a depender do tamanho da missão do espírito, ele é acompanhado neste momento para a reencarnação, bem como ele será acompanhado, muitas das vezes, terão seus passos acompanhados por seus amigos que permaneceram no mundo espiritual, assim como acontece conosco aqui na Terra, com os nossos entes queridos, com os nossos filhos, mesmo que eles estejam do outro lado do planeta, nós aqui em um continente e os nossos filhos, ou um filho, ou uma filha,
em um outro continente, em especial hoje, com toda a tecnologia que facilita esta comunicação, nós os acompanhamos muito de perto, mesmo à distância fisicamente, nós acompanhamos os passos dos nossos entes queridos, mesmo à distância. Assim acontece e sempre aconteceu com os espíritos amigos que acompanham os nossos passos, mesmo eles permanecendo no mundo espiritual, eles estão e estarão constantemente ligados a nós, nos auxiliando através das boas intuições, através das boas vibrações. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 342, abraçando mais uma vez fraternalmente a todos os irmãos e irmãs de jornada que aqui se fazem presentes. Muito obrigado por sua presença, por sua participação. E na sequência refletiremos um pouco mais acerca deste assunto, agora com Miramês, Filosofia Espírita, capítulo de número 36, capítulo 36, que tem como título Afeição. Capítulo 36 do volume de número 7 da coletânea Filosofia Espírita, abraçando, como havíamos dito, abraçando fraternalmente aos nossos irmãos e irmãs de jornada, um abraço especial à nossa irmã Arlinda Rodrigues, que está nos acompanhando neste momento lá em Portugal, lá na nossa terrinha portuguesa, bem como a nossa irmã Cleomar Luz, a nossa irmã Vilma Guimarães e tantos outros irmãos e irmãs de jornada. Sintam-se todos e todas abraçados e abraçadas fraternalmente. Então, aqui, voltando à filosofia espírita de Miramês, ele comenta esta questão 342, neste capítulo 36 do volume número 7 da coletânea composta por 20 volumes, e ele começa da seguinte maneira, que o espírito na hora de reencarnar, pode ter muitos que o acompanham para o ingresso na vida física. Depende do plano a que pertença na escala espiritual. Então, a depender do plano a que ele pertença, uma multidão de espíritos podem estar ali reunidos acompanhando aquele evento. Assim como no retorno de um espírito luminoso que veio à Terra em missão, quando ele retorna, uma multidão de espíritos o espera. Assim, conforme temos o relato do retorno de Bezerra de Menezes à pátria espiritual, onde ele encontrou uma multidão de espíritos aclamando o seu nome, conforme relatos de Divaldo Franco e o próprio Chico Xavier. Então, assim, nos diz Miramês e acrescenta: se tem amigos e companheiros entrelaçados na fraternidade, esses vêm assistir ao seu ingresso ou reingresso no mundo material com todo amor, ainda doando condições para seu ânimo e sua fé na viagem pela vida na terra, pedindo aos céus que lhe deem um destino compensador em suas lutas na vida. Então, aqueles espíritos amigos daquele reencarnante estão ali vibrando positivamente, orando pelo seu sucesso nesta trajetória que se reinicia no plano físico. E aí Miramês acrescenta: não obstante, se fez inimigos por todos os lugares que percorreu, como acontece com muitos candidatos à reencarnação, eles também se aproximam do seu desafeto, praguejando e emitindo todas as qualidades negativas de fluidos
desejando que ele se perca cada vez mais. Então, assim, conforme acontece conosco aqui na Terra, o nosso comportamento quando estamos assistindo a um evento, a um sucesso de um amigo ou de um inimigo, que em muitas situações, devido à nossa ignorância, nós ainda vibramos negativamente por aquelas criaturas que estão ou que estiverem na condição de desafetos nossos, para que tudo dê errado para ele ou para ela. Ao passo que, se for um afeto, se for um ente querido, nós vibramos positivamente para que tudo dê certo. Então, assim acontece no mundo espiritual, porque aqui na Terra, conforme os espíritos amigos nos esclarecem, a Terra é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Então é por isso que Miramês aqui nos fala que o espírito reencarnante, ele poderá estar acompanhado de afetos, bem como de desafetos. Os afetos vibrarão positivamente, ao passo que os desafetos vibrarão negativamente. Claro que todos têm a proteção de Deus em todos os aspectos de sua vida. Porém, a mente atrai de acordo com o que pensa, por ser essa a lei. Então, a mente atrai de acordo com o que se pensa. Então, se pensamos e vibramos positivamente, nós iremos atrair coisas positivas. Por outro lado, se vibramos, se pensamos negativamente, iremos atrair da mesma forma energias desequilibradas ou desequilibrantes, porque os afins se atraem. Então é por isso que Miramês fala que tanto aqueles que estão ou que estiverem na condição de afetos, ou aqueles na condição de desafetos, que todos nós temos a proteção de Deus. Ninguém está desamparado. Se o reencarnante não educou a sua mente nos moldes do amor e da amizade, ele não pode ter uma boa assistência, a não ser as bênçãos que são doadas a todos e que serão dadas mais a quem tem disposição para receber. Então é por isto que precisamos, conforme nos orienta Jesus, da oração constante, orai e vigiai. É preciso que busquemos constantemente a educação da nossa mente nos moldes do amor, nos moldes do Evangelho do Cristo, conforme o Cristo nos ensina, nos moldes do amor, da amizade, e conforme que Ele nos diz, para que tenhamos, por mérito nosso, direito de receber a assistência, a boa assistência. E aí ele acrescenta, devemos procurar afeição em todos os campos de trabalho. Então precisamos construir constantemente afeições em todos os ambientes, em todos os campos de trabalho, onde quer que estivermos, onde quer que você esteja, onde quer que eu esteja, onde quer que estejamos, precisamos construir pontes. Precisamos construir, conforme aqui Miramês nos fala, construir afeição. Precisamos cultivar amizade, de maneira que essas se transformem em equilíbrio, no amor verdadeiro e na paz que se ilustra no trabalho digno. Então é preciso, conforme os mais esclarecidos nos lembram, é preciso construir pontes ao invés de construirmos muros. É preciso que trabalhemos constantemente
no bem para o nosso próprio bem, de maneira que esses trabalhos, ou o resultado desses trabalhos, se transformem em equilíbrio e no amor verdadeiro. Todos nós, independentemente da forma que estejamos agindo, se de forma equilibrada ou desequilibrada, no amor ou no ódio, todos nós somos filhos de Deus. Então, todos são filhos de Deus e ninguém é esquecido pelo amor do Pai Celestial. Mas a parte que nos toca haverá de ser feita como sendo a nossa conquista espiritual. Então, não existe uma criatura que esteja ou que venha estar na condição de deserdada por parte de Deus, por parte do Pai Celestial. Todos nós somos os seus filhos e recebemos a sua assistência. E aí Miramês nos faz um convite. Estudemos, vigiemos e oremos. Então aqui Miramês nos convida para o estudo, para a vigilância e para a oração, para que compreendamos os deveres os deveres, bem como a respeitar Deus e os nossos irmãos a caminho, ou que estejam a caminho ou em caminho conosco. Procuremos, nos convida também Miramês, procuremos limpar a nossa mente onde quer que estejamos, e frente a qualquer na vida, que nossos esforços sejam recompensados e garantidos pelas leis espirituais. Então aqui ele nos convida para o estudo, para a vigilância, para a oração, nos convida para esta higiene mental, e ainda ele nos diz: se queremos boas amizades ou boas companhias aqui mesmo na terra ou onde nós estivermos, não desdenhemos ninguém, nem os inferiores, nem os superiores, nem as plantas que nos ajudam a viver, nem os animais. Então aqui ele nos orienta sabiamente que, se queremos boas companhias, é preciso agir de forma correta. Não desdenhemos a ninguém. Se queremos ser co-criadores na terra, façamos por onde. Se alguém nos feriu e nos sentimos feridos, é porque existe uma úlcera dentro da nossa alma a ser tratada. Então, se alguém nos feriu e se estamos sentindo a dor desta ferida, é porque, conforme aqui diz Miramês, é porque existe uma úlcera interna que precisa ser tratada. Porque se alguém agiu de forma incorreta e nos feriu, mas se nós estivermos numa condição de equilíbrio tal em que não nos sentirmos feridos, não terá úlcera nenhuma. Então é por isso que ele diz que se alguém nos feriu, e se nós sentimos feridos, se sentimos a dor dessa ferida, é porque existe uma úlcera dentro da nossa alma e que essa úlcera precisa ser tratada. O que existe por dentro manifesta-se por fora. Se sofremos e achamos que é injustiça, examinemos nosso mundo interno, que lá está a fonte de todas as investidas das trevas.
Se sofremos e achamos que é injustiça, examinemos o nosso mundo interno. As pedras, ainda acrescenta Miramês, que as pedras preciosas que brilham e conseguem a admiração de todos, foram trabalhadas pelas mãos do tempo. Somos pedras preciosas de Deus, esperando as mãos deste mesmo tempo que chamamos de progresso, e ainda mais, existem as nossas mãos que devem operar para o despertar de nós mesmos na lavoura da luz. Então todos nós que somos, e já vimos diversas vezes que todos nós somos filhos de Deus, somos filhos da luz, somos filhos do seu amor, somos assim pedras preciosas. Somos pedras preciosas de Deus, esperando as mãos do tempo, que chamamos de progresso, e ainda mais. Além disso, além das mãos do progresso, existem as nossas mãos que devem operar para o despertar de nós mesmos na lavoura da luz ou na lavoura de luz. Então é preciso trabalharmos constantemente nesta lavoura, realizando este processo de lapidação, de restauração do homem velho para surgir assim ou ressurgir um homem novo, uma criatura nova, plenamente restaurada. Para isto, conforme nos diz Miramês na sequência, é preciso que nos esforcemos. Esforcemo-nos para aumentar a afeição em todos os caminhos que percorrermos, que essa afeição se multiplicará em variadas assistências para a nossa paz de consciência. Então é preciso, conforme Jesus nos orienta, é preciso que façamos esforços, conforme Jesus respondeu quando ele foi questionado acerca da salvação. Senhor, haverá os que se salvam? Ou seja, haverá criatura que um dia alcançará a iluminação? Haverá criatura aqui na Terra e em outros mundos que um dia realmente será uma criatura plenamente saudável, plenamente restaurada no amor e pelo amor? E Jesus nos responde: fazei esforços para entrar pela porta estreita. E exatamente acerca deste esforço que Miramês aqui nos lembra. Esforcemo-nos para aumentar a afeição em todos os caminhos que estivermos trilhando. Assim, conforme ele diz na sequência, que se queremos muitos amigos visíveis e invisíveis na entrada para a vida espiritual e no momento da reencarnação, plantemos as sementes do amor por onde passarmos, multiplicando a nossa amabilidade e limpando o coração de toda mágoa que possa surgir. Então é preciso, onde quer que estejamos, aqui no corpo físico ou fora dele, se queremos a companhia de amigos visíveis e invisíveis, é preciso que realizemos constantemente esta plantação de sementes. Sementes de amor, sementes de amizade, de fraternidade, e assim sucessivamente. Porque, conforme nós sabemos, nós elegemos as nossas companhias. E conforme os espíritos amigos nos esclarecem,
Se queremos, aqui no corpo físico ou fora dele, a companhia dos bons espíritos, é preciso que, conforme nos lembra aqui Miramês, é preciso que nos esforcemos para nos assemelharmos a eles. Porque se nós nos esforçarmos para nos assemelharmos a eles, moralmente falando, eles estarão conosco. Porque nós os elegemos através do nosso esforço na condição de companheiros, na condição de companhias, porque estaremos em harmonia, em sintonia com eles. E aí Miramês encerra estas reflexões acerca da questão 342 da seguinte maneira, que no momento de reencarnar, sempre temos a companhia de outros espíritos. Precisamos saber quais os tipos de espíritos que devem vir, pois eles aparecerão de acordo com nossos sentimentos, com a vida que estamos levando no mundo dos espíritos ou na Terra. É o que havíamos acabado de falar. A eleição que fazemos ou que realizamos das nossas companhias de conformidade com o nosso comportamento. Então é por isso que ele diz que precisamos saber quais tipos de espíritos que devem vir nos acompanhar, seja no processo de reencarnação ou de desencarnação, pois eles aparecerão de acordo com os nossos sentimentos, de equilíbrio ou de desequilíbrio. Se de equilíbrio, aparecerão espíritos que se afinizam com o equilíbrio. Se no desequilíbrio, aparecerão ou comparecerão espíritos que se afinizam com o desequilíbrio. E aí ele encerra, lembremos-nos daquele velho provérbio muito conhecido. E aí ele cita o provérbio, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Atraímos o que somos, em qualquer lugar onde estivermos. Então, diga-me com quem andas, que te direi quem és. E aí ele encerra, que nós atraímos de conformidade com o nosso comportamento em qualquer lugar onde nós estivermos. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Um abraço fraternal a todos e a todas e reflitamos acerca da companhia ou das companhias que nós queremos ter em nossa jornada aqui na Terra, enquanto nós permanecermos por aqui. E quais serão as companhias que nós estamos elegendo, ou que nós iremos querer, ou que nós queremos que nos acompanhem no momento do desencarne? E quais as companhias nós queremos ter no momento em que formos reencarnar para uma nova experiência aqui no corpo físico? Até breve, meus irmãos e irmãs.